E aqui, ó, veio uma pergunta que diz assim: "Pastor, nunca manifestei nada, mas mesmo assim, tendo dado muitas brechas a Satanás, fiz muitas coisas erradas e eu me desviei. E nunca manifestei. Já estou voltando para o processo de libertação e renúncia, mas é normal não ter manifestado, tendo É, vivido tudo que eu vivia?" é uma boa pergunta para até tirar muitas dúvidas aqui. Sim. Para você libertar um cativo, ele não precisa manifestar demônio, tá bom? Tem muita gente que está prisioneira e que não manifesta. Eu gosto de usar. Tem alguns exemplos na Bíblia. O exemplo mais claro é da mulher de Cafarnaum. Ela estava encurvada, Jesus liberta ela, era um demônio, a Bíblia diz que ela estava presa, Satanás a mantinha presa há 18 anos, mantinha presa onde? Numa enfermidade. Você vê que não tem manifestação demoníaca, É, mas tem libertação. na Mas o cura. contrário também é verdadeiro, sabia? Tem gente que manifesta e não é liberto. Aí, em um outro caso, Atos 19, os homens entram na casa, aquelas ambulantes, né, que vinham expulsando demônio, eles entram na casa de um homem para expulsar em nome de Jesus a quem Paulo prega, ele manifesta e não é liberto. Então vamos lá, o fato de você andar em todo tipo de pecado significa que você está alimentando uma entidade espiritual, um demônio. Mas nem sempre significa que a pessoa está endemoniada. Então, só o fato de você ter se arrependido, manda essa mensagem para a gente, dizer que está com um processo de libertação, significa que as portas das prisões estão indo embora. Agora, é o que a pastora falou. Você não pode voltar para o pecado. Ou E então, é realmente uma pergunta que é muito interessante, porque muitas pessoas, elas têm até medo de enfrentar o processo até ali do levantar a mão, aceitar Jesus num culto que você vai, com medo de exposição, com medo de manifestar. É vergonha. muita É gente. muita gente. Muita gente está numa igreja, está ouvindo uma boa palavra, ela entende que aquilo ela passou, ela queria renunciar, ela queria colocar aquilo ali diante do Senhor, mas ela deixa de dar aquele passo à frente, erguer a mão por vergonha e medo. Uhum. Isso é muito comum mesmo, tá? E aqui, ó, tem uma outra pergunta na área de libertação que diz assim: "Estou jejuando e orando por libertação de alguém", Uhum. né? Então é de uma pessoa, Isso. sem ministrar diretamente nela, sobre ela. O demônio pode sair? Ou seja, parece que é uma libertação por intercessão, né? Olha que pergunta boa. Então tá boa. Eu vou citar, a pessoa faz a pergunta e na hora, Já o vem o Ministério de Libertação aqui que Deus me entregou, ele é fundamentado na Bíblia Sagrada. Não é, a gente tem experiência, que a gente atende muita gente. Mas na hora eu me lembro de caso. Quer ver um caso assim, igualzinho? É o centurião de Cafarnaum, o centurião, ele encontra com Jesus e diz assim: o meu servo está doente. Ele vai interceder e vai morrer. Aí Jesus diz: eu vou lá na tua casa. Ele fala: não precisa. Ele fala o seguinte para Jesus: eu sou homem sob autoridade, eu digo vai, ele vai, digo vem, ele vem, eu digo faz, ele faz, digo uma palavra, meu servo vai ser curado. Quer dizer, o centurião não é crente, ele é um romano, é um soldado romano, ele não é judeu. Ele não está dentro desse contexto tá religioso, mergulhado nessa. mas ele crê em Jesus. Aí Jesus fala assim: nem mesmo entre o povo de Israel eu vi fé como a desse homem, que era romano. Ele falou assim: vai, e o teu servo foi curado. Então, no mundo espiritual, que pergunta boa. Você está orando, a pergunta é: eu estou orando e jejuando. A pessoa pode ser liberta? A Bíblia diz que não é que ela pode, ela vai ser Vai liberta. ser liberta. Existem castas que não saem senão com jejum e oração. Então, você está usando ferramentas que são poderosas contra o inferno. Você tem fé, você está orando. Tem fé em Jesus Cristo. Você está orando, a própria oração é poderosa e eficaz. Tiago capítulo 5. Você está jejuando. O jejum está atraindo o poder, o peso de Deus sobre essa vida para que o diabo saia. Número 4, você está usando a autoridade do nome de Jesus. Quer dizer, a resposta é sim. A E pessoa pode ser liberta? Sim. E até mesmo assim, para complementar essa pergunta e até mesmo, com certeza, trazer muito esclarecimento para muitas pessoas que têm essa dúvida, e Pastor Lobo tem vários materiais dele e os cursos, ele nos explica muito sobre a diferença da expulsão de demônios e da libertação em É. si. Então, aqui nesse caso, ou seja do manifestar, ou seja de uma oração por libertação, que pode acontecer, pode.
nunca manifestou, está liberto? Sim, mas há um processo. E esse processo, essa caminhada da libertação, ela vem com o discipulado, vem com acompanhamento, vem do andar juntos. Aí sim você vai ver, vai ter uma vida aí verdadeiramente livre e curada. Esse processo. Muitas pessoas desistem logo. É. Desistem, não perseveram no processo, vão na igreja, fazem até aquelas campanhas, ficam lá e vão um tempo, e são ali curadas, ministradas naquele momento, seja um culto de libertação, um culto da cura, mas tem o depois, tem o posterior, tem o caminhar, e aí não pode desanimar, É o não pode. É discipulado. o Tem discipulado. muita gente que só quer a bênção, não quer o Deus da bênção. Pastor, ora por mim. Você vai lá orar por ela. Sem brincadeira. Ela nunca mais aparece. Nunca mais. Ela não aparece. Então, ela só vai aparecer quando? Quando a vida dela tá arrebentada de novo, aí ela volta. Ah, pastor. Ela vem pedir perdão pra mim. Gente, pede perdão pra mim, não. Pede perdão pra Deus. E o que a palavra diz sobre isso, né, pastor? Vai e volta 7 piores. 7 piores. O espírito imundo vai embora, aí ele volta. Ele quer ver se tem brecha, ele quer ver se tem porta aberta. Ele fala, encontra a casa Casa limpa, vazia, adornada. Ele traz 7 piores. Você vê, houve uma pré-preparação, limpa e adornada, mas não botou ninguém para habitar, o Espírito Santo não entrou ali para habitar. Aí vem 7 piores. Pastor, o senhor acha que todas as igrejas deveriam trabalhar com libertação? Não, e vou explicar por quê. Porque cada ministro, por exemplo, você tem um dom que eu não tenho. Aqui para você entender. Eu sou pastor, função pastoral. A pastora Fabíola é pastora, função pastoral. Nós dois fomos ordenados pastores pela Convenção Batista Brasileira. Tem no Brasil inteiro. É uma convenção tradicional. Batista, que é Batista raiz, que somos nós, né? A gente brinca de Fabíola. A gente tem o quê? A gente tem uma ordenação funcional. Mas existe algo chamado dom. Aí Deus deu dom para apóstolos, pastores, profetas, evangelistas e médicos. Isso é dom. Dom é aquilo que eu faço que todo mundo vê. Por exemplo, o meu dom mais forte é evangelista. Mais forte. Eu ganho gente para Jesus. A pessoa pergunta, como é que você faz isso? Eu falei, não sei. Foi Deus que me deu. Eu tenho um dom profético forte. Eu tenho o dom não é a função. Eu tenho um dom apostólico. Eu boto a mão, os ministérios crescem. Mas a Fabíola tem um dom pastoral muito mais forte que o meu. Cuidar. É o dom do cuidado, da atenção. Vem cá. Ela pega a ovelhinha no colo, tira os carrapichos. Ela, peraí que eu vou curar, eu vou colocar um remedinho aqui. Ela chega com um carinho, com uma compaixão. Ela tem isso. A pergunta para eu não me perder, repete para o povo não se perder aqui. O senhor acha que todas as igrejas deveriam ter um ministério de libertação, trabalhar com libertação? Nem todo mundo tem o ministério que eu tenho. Então, você dizer que a pessoa tem todos os dons é uma bobagem isso. É uma criancice, é uma infantilidade, é até um orgulho. Ninguém tem todos os dons. Só quem tem todos os dons é Jesus. Ele que dá os dons, é o Espírito Santo que dá os dons. Agora, tem igreja que você vai, o louvor é maravilhoso, já foi nisso? Aí a palavra é fraca, você sai de lá, não sei, tem aquela emoção do louvor, tá no céu. Aí chega na palavra, o pastor não entrega nada para você, você chega com fome. Tem igreja que é o contrário. Tem uma palavra, né? Que palavra? E o louvor não te leva até o trono, como a gente diz. Tem igrejas que a ação missionária é fortíssima fora da igreja, mas ela não cresce para dentro, ela é desse tamaninho. Então, eu não acredito que os ministérios sejam... Tem igreja que vai ter ministério infantil forte, vai ter igreja que vai ter ministério de jovens forte, outro menos forte. Tem gente que tem ministério... Na nossa igreja nós temos 75 ministérios. Uns que são maiores em número, mas não são melhores em função. O nosso time de intercessão tem 85 pessoas. Por aí, aproximadamente. Em torno de 85 pessoas. Para mim, é o ministério que, assim, é um dos ministérios que mais são importantes na igreja. Mas a gente vive hoje sem o Ministério da Gestão? Não. Sem o Ministério da Governança?
Não. E a gente também não pode esquecer que o agente libertador é Jesus. É verdade. E é a palavra, É. conhecereis a verdade vos libertará. Então, ainda que na sua igreja onde você está, se não tem assim esse ministério como o pastor Lobo que ensinou assim destacadamente libertação, mas se a palavra é pregada, saiba que a palavra a verdade de Cristo vai te libertar.